Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. E o tema de hoje é pensão por morte na união estável. Como é que comprovar essa situação para poder recebê-la? Doutora Juliane Penteado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Og. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Pois é, primeiro vamos falar, doutora, quais são os requisitos aí de uma união estável, hein? Isso. Então, a união estável, ela acaba sendo muito comum hoje no Brasil. Muitas pessoas optam em não formalizarem o casamento, mas a Constituição Federal e também o Código Civil, eles autorizam a união estável que tem a mesma finalidade, né, como se fosse um casamento. Então, para que ela seja configurada, existem alguns requisitos básicos. Então, essa união, ela tem que ser pública, contínua e duradoura, ou seja, pública, conhecido pelos amigos, comunidade, familiares, tenha uma continuidade, então não tenha muitas interrupções constantes, né, com muitas idas e vindas, e há uma duração, mesmo que não tenha um tempo mínimo fixado, mas que exista uma certa estabilidade. E também tem o objetivo de constituir família. Lembrando bem que hoje o termo constituir família, ele não se presta apenas a ter filhos ou não, né? Então, o conceito de família hoje, pelo Código Civil, pelos direitos das famílias, ele é muito mais amplo em termos de ter ou não os filhos adotados ou biológicos. Inclusive, hoje existem até famílias que nem casais, que nem residem no mesmo domicílio, podem até morar em lugares diferentes, em cidades diferentes. Então, isso não é o que configura, é o conjunto de todos esses requisitos que vai constituir uma união estável. Tá, e o que o parceiro precisa ter para ter direito a uma pensão, por exemplo, no caso de morte do seu companheiro ou da sua companheira em união estável? Isso, no caso, havendo o falecimento do companheiro da companheira, o que sobreviveu, ele vai ter direito à pensão e ele tem que comprovar que havia, de fato, essa união estável. Primeiro ponto, porque é muito difícil, às vezes, essa comprovação na via administrativa. Então, essa pessoa precisa ter, no ato do falecimento, o segurado que faleceu, ele tinha que estar vinculado ao INSS, ou seja, ele tem que ter a qualidade de segurado. Por isso é importante saber se ele estava contribuindo, se não estava contribuindo, registrado ou não, e isso tem que ser no máximo em até 12 meses, né, anterior ao óbito. Porque essa pessoa poderia estar, por exemplo, num período de graça, que nós chamamos, que é aquele período em que a pessoa, mesmo que tenha ficado sem contribuir, ainda permaneceu vinculado ao INSS. E no caso, que tipo de documento que a pessoa precisa apresentar para comprovar isso? Eu sei que tem, né, a certidão de união estável que se faz em cartório, mas tem algum documento mais? A escritura lá de união estável que as pessoas costumam fazer, muita gente acaba nem tendo, né? Exatamente por conta da informalidade da união estável. Mas, por exemplo, existem alguns documentos que a própria lei indica como forma de comprovação para fins previdenciários. Então, vamos supor, uma conta conjunta, um cartão de crédito adicional. Caso haja filhos em comum, sim, é uma prova. Há um seguro, documento da Pax, né? Muito comum, às vezes, colocar o companheiro ou a companheira lá na Pax. Uma prova de mesmo domicílio, por exemplo, a pessoa comprou a conta de energia está no nome do companheiro, comprou uma geladeira, né? E mandou entregar naquele endereço. Declaração de imposto de renda também é uma situação, e também tem as fotos em redes sociais, tá? Muito comum também haver esse tipo de prova, porque hoje em dia
quando a convivência é pública e duradoura, as pessoas se autodeclaram, né, companheiro, companheira, se autodeclaram casamento, às vezes nem é uma formalidade, mas já chama de meu esposo, minha mulher, meu marido, né? Sim. Então, isso também, essas declarações públicas, elas servem como prova. E também tem uma situação que pode ser utilizada, que é a divisão de contas de streamings, né? O Netflix da vida, né? Então, dividir a conta ali, colocar aquela pessoa ali, isso é uma prova também de que há uma união estável e isso pode ser utilizado lá no INSS. Eu acho que assim como surgiu para outros tipos de ações também, as mensagens de WhatsApp trocadas, acho que entre as pessoas, também servem para esse tipo de comprovação, doutora? Sim, servem sim. Elas podem ser aplicadas também para essa finalidade. E quanto tempo dura esse benefício? Ele tem um prazo específico enquanto dura a relação ou não? A pessoa pode receber a vida inteira? Tem prazo para isso? Tem. O benefício de pensão por morte, ele foi alterado já há algum tempo, em que se o cônjuge, o companheiro ou cônjuge que faleceu, ele tinha deixado menos de 18 contribuições mensais, essa pessoa só vai receber por 4 meses. Agora, se ele já tinha contribuído mais de 18 meses, né, essa união tenha durado também mais de 2 anos, aí segue uma tabela de tempo. Então, se a pessoa que ficou viva, né, o pensionista ou a pensionista, tinha menos de 22 anos, vai receber só por 3 meses. 6 anos para quem tem entre 22 e 27 anos, 10 anos para quem tem 28 e 30, 15 anos para quem tem 31 e 41, 20 anos para quem tem 42 e 44, e ela fica vitalícia a partir dos 45 anos somente. Então, essa é uma situação que é importante ser identificado, porque se a pensionista ou o pensionista se enquadrar nessa idade, ela vai saber que uma hora isso ou vai cessar, né? A não ser que a pessoa tenha mais de 45 anos. E todos esses benefícios que a senhora citou, independentemente de que haja filhos nas relações ou não? Ou muda um pouco o cenário quando há filhos? Independente se há filhos, porque a pensão para a pensionista ou pensionista no sentido de companheiro, companheira, cônjuge, ele vai ter a duração para a sua cota. Caso tenha filhos, os filhos eles vão receber até 21 anos, a não ser que sejam pessoas com deficiência, filhos que tenham alguma enfermidade, que aí sim ela se prorroga após a idade de 21 anos. Então tá certo aí, doutora Juliane Penteado, falando sobre a pensão por morte nos casos de união estável. Doutora Juliane, muito obrigado mais uma vez pela participação, uma boa semana para você e até a próxima segunda. Igualmente, um abraço a todos e todas e até segunda que vem. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.